Salve os irmãos com a graça e com a paz, amém? Amém. Mais uma noite, motivo de alegria, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem, eu me alegro, me esforço, me sacrifico, porque eu sei o quão bom é falar da palavra de Deus, é compartilhar aquilo que o Senhor tem me trago, tem me revelado. E antes de entrar na palavra, eu queria falar um pouquinho da nossa vontade, o quanto a nossa vontade ela é destruidora. O quanto a nossa vontade impede o agir de Deus na nossa vida, impede a cura, impede a libertação, impede coisas que são tão preciosas, mas a nossa vontade ela não cega para isso, né? E agora aqui louvando, eu recebo uma mensagem aqui agora, até mandei para ele aqui também o link do culto, né? Para ele assistir o culto do Eric, né? Tinha um tempo já, alguns dias que eu não falava com ele já, um bom tempo, desde quando ele saiu lá da pizzaria. E aí ele mandou aqui para mim que não tem como ele ver o culto, porque onde que ele não tem a internet, né, no telefone, só tem para usar com WhatsApp, com Facebook, com Facebook não, com WhatsApp e outra coisa lá que ele falou. Mas que ele não conseguiria estar vendo o culto, né? Aí na hora o Espírito Santo já falou no meu coração, a vontade do ser humano impede de tantas coisas, e principalmente das coisas de Deus. Viver as coisas de Deus, desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu passou aqui um flash de como ele estava quando ele estava do nosso lado, onde ele estava tendo a oportunidade de viver a vontade de Deus, e como ele está agora. Como ele privou a vida dele de tantas bênçãos por causa da vontade própria. Não estou aqui para expor a vida dele, para falar, mas os testemunhos edificam, né? E essa história, essa situação que aconteceu, acredito que possa servir também de exemplo para a gente, né? Ele estava ali onde que ele tinha um lugar onde que ele não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, né, onde que ele estava abrigado, onde ele podia juntar um dinheirinho, podia se estruturar para mais tarde ter o local dele, né? Mas a vontade própria dele, os desejos da carne, os desejos que ele tinha, né, os desejos humanos dele, levaram ele a perder tudo isso. Primeiro ele perdeu esse local, né, que é lá na casa da Gisele, lá, uma kitnet que a gente arrumou lá para ele perdeu esse local. Depois meu irmão buscou ele, deu uma oportunidade para ele estar dentro da casa do meu irmão, até ele poder ter um lugarzinho dele. Ele também fez de tudo para sair dali por causa da vontade própria dele. E a vontade própria dele fez com que ele perdesse até o trabalho dele. E é porque da forma que ele estava indo trabalhar não tinha possibilidade alguma de eu ter ele lá como meu funcionário. Então nós tivemos que realmente dispensar ele. Com o coração partido, triste, eu fiquei revoltado, porque eu via que era o mal agindo, né, sobre a vida dele, agindo na vontade dele, no desejo dele, e ele, se deixando levar pela vontade dele, perdeu muita coisa. Então, o que eu vejo hoje é que a vontade humana, ela não quer que nós façamos a vontade de Deus de forma alguma. Ela não quer que nós desfrutemos da vontade de Deus. Ela não quer que nós vivamos aquilo que Deus quer que nós vivamos. A vontade humana, ela nos priva, sim, das coisas do Espírito. Por isso a carne milita contra o Espírito. Não tem como você querer viver as suas vontades e as vontades de Deus vai dar problema. Você vai fazer, mas você não vai permanecer na vontade de Deus. Você pode até por algum tempo estar com Deus e estar vivendo os seus gostos. Mas se você não aprender a importância de perder, de largar, de abandonar, de renunciar à sua vontade para viver extremamente a vontade de Deus, você vai parar no meio do caminho, você não vai permanecer no Evangelho. Você não vai permanecer debaixo da graça. Infelizmente, não tem como. E o que a gente mais vê hoje é as pessoas vivendo e querendo viver a vontade própria e a vontade de Deus. Não, até aqui eu vivo a vontade de Deus, mas a minha vontade eu não posso largar. Eu não posso deixar as minhas coisas de lado.
E aí ele começa a se entrar em conflito, ele começa a perder a força espiritual, ele já não ora mais como orava quando ele estava vivendo a vontade de Deus, ele já não lê mais a Bíblia como ele lia, porque a vontade humana ela enfraquece o ser humano, ela enfraquece a nossa vida com Deus, ela faz o quê? Com que a gente venha se esfriar, né? E aí eu buscando aqui, nesse flash que passou na minha mente aqui, eu já tinha preparado uma palavra, né, que era a palavra até que eu ia pregar em relação ao que eu preguei lá no acampamento, né, quando o Senhor Jesus enviou 70, em Lucas 10, só que o Senhor falou fortemente no meu coração aqui para me pregar outra palavra, que tem a ver com esse testemunho que também eu estou trazendo para os irmãos aqui. Então eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para trazer aquilo que o Senhor, né, deseja que eu traga. Então abre a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Então eu fico muito triste, né? Porque assim, o Eric era uma pessoa que eu acreditava mesmo, sabe? Acreditei muito que ele está ali comigo naquela pizzaria, ele está ali desfrutando daquela oportunidade. Não era uma vontade somente humana, mas uma vontade de Deus, tanto para ele quanto para mim, que no caso estava empregando ele. Mas aí depois eu pude perceber que mesmo quando Deus tem vontades, propósitos na nossa vida, se a gente colocar a nossa vontade na frente, os propósitos deles são impedidos de se cumprir. Por isso muitas vezes as pessoas retardam, dificultam o agir de Deus sobre a vida delas. E a gente vê isso biblicamente falando. Quando o Senhor chamou Jonas para cumprir um propósito, Jonas se endureceu, Jonas quis fazer a vontade dele, Jonas quis fazer do jeito dele. E ele retardou por algum tempo o propósito de Deus sobre a vida dele. O propósito se cumpriu, mas teve muitas coisas que não estavam nos planos do Senhor. Não estavam nos planos do Senhor ele ter que passar por dentro daquela baleia, ele ter sido jogado naquele mar. Não era o propósito ali também, né? Justamente não era o propósito. O propósito de Deus era ele ir lá e fazer a vontade de Deus, levar a mensagem, fazer o que tinha que ser feito. Mas ele quis fazer do jeito dele. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós também adiamos o propósito de Deus, dele se cumprir na nossa vida. Então eu acreditei muito que o Eric estava ali para ele ser liberto, para ele ser transformado também, para ele crescer junto com a gente, ele desfrutar, mas a vontade dele privou ele disso tudo. Então que venhamos vigiar sobre a nossa vontade. Né? Hoje eu tive vontade de não fazer a sopa. Tive essa vontade humana de não fazer a sopa, de ir passear com a Esther, porque é a última semana dela de férias. Mas eu passei com ela semana passada, eu deixei de fazer semana passada para levar ela para passear, porque eu acho que a gente também tem que saber ter tempo para todas as coisas. E hoje a Gisele quis mais uma vez passear com ela. Eu falei, Gisele, há tempo para todas as coisas, hoje eu vou fazer a sopa. Mesmo que eu sinta vontade de querer estar com vocês, de querer passear com vocês, mas hoje é a vontade de Deus por cima da minha vontade. Não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer para fazer o que eu quero fazer. Paulo fala isso. Que o que ele tinha que fazer, o que ele sabia ter que fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, que ele acabava se deixando levar. A nossa vontade, muitas das vezes, ela nos tira da obra de Deus, do evangelismo. Às vezes vai ter momentos ali que você vai ser convidado para um evangelismo, mas vai vir a proposta de um lazer, vai vir a proposta de coisas que vão tentar te tirar da vontade de Deus, para que a sua vontade seja feita, para que os seus prazeres sejam alimentados, e não os propósitos de Deus. Aí é a escolha. A escolha é minha, a escolha é sua. O que nós vamos fazer?
Cabe a nós entendermos que temos realmente que ter tempo para a nossa família, para o nosso lazer, para a nossa saúde, para todas as coisas, mas sempre lembrando que as coisas de Deus em primeiro lugar, ponto. Se não for desse jeito, nós não vamos permanecer. Então o texto aqui vai falar de Jesus, né? Ali Jesus trazendo o ensinamento. Vamos ler o texto. Jesus come com os pecadores na casa de Mateus. Está o título aqui. Versículo 9 em diante. Mateus 9, 9. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pai querido e Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor tinha me mostrado algo diferente, mas nesse exato momento o Senhor me levou a este texto, Pai. Eu sei que o Senhor tem propósito e que o Senhor está presente neste lugar. Eu sei que o Teu Espírito Santo é que nos conduz, nos dirige e nos traz a revelação da Tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, use-me conforme a Tua vontade, que o Senhor prepare cada coração nessa noite como uma terra fértil. Que possamos sair daqui instruídos, alimentados pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Amém. E graças a Deus. Então o texto mostra pra gente que Jesus, primeiro, ele nos mostra uma escolha, né? Que foi a escolha de Mateus. Mateus, ele com certeza fez a boa escolha, né? E ele deixou a luxúria, deixou, como se diz, a condição, em aspas, poderosa que ele tinha, porque era um homem de posses, porque, queira ou não queira, ele se aproveitava daquela situação de cobrador de impostos, era uma pessoa bem de situação. A Bíblia, né, relata que os cobradores de impostos, eles tinham uma vida boa, entre aspas, né, boa aos olhos humanos, vamos dizer assim. E Mateus, ele é escolhido, assim como eu e você um dia fomos escolhidos para servir a Jesus. Acho muito interessante que o texto, ele não vai explicar muito em relação à importância dessa escolha de Mateus, como foi grande essa escolha de Mateus, mas para aquele que tem sede e fome da palavra, que busca entender, que busca estudar e meditar na palavra, ele entende o quão grande foi a escolha de Mateus, o quão difícil foi para Mateus levantar daquela cadeira, sair daquele lugar para seguir Jesus. Havia muitas coisas ali, havia muitas coisas que poderiam impedir Mateus de ser um discípulo de Jesus. Havia muitas coisas, e uma delas é o que mais mexe com o ser humano, o dinheiro. Né? Então eu vejo a importância tão grande dessa escolha de Mateus, porque ele lutou contra a raiz de todos os males, contra aquilo que seduz e corrompe os homens, contra aquilo que tem pessoas que sobem no altar e saem do altar por causa do dinheiro, porque perdem a cabeça, perdem o caráter, se deixam levar, se deixam ser seduzidos pelo poder do dinheiro. O dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro é algo tão terrível, mas tão terrível, que se nós soubéssemos o quão ele é terrível, nós ia querer viver longe dele. Aí muitos vão falar, mas como que você vive sem dinheiro? Eu falo que teve pessoas que viveram sem dinheiro e viveram extremamente na dependência do Senhor. Viveram de doação, viveram
de ajuda, viveram, mas eu tenho a certeza que os males do dinheiro não teve ação nenhuma contra essas vidas. E muitas das vezes a gente tem essa concepção que a gente não precisa, que a gente precisa de dinheiro, que a gente, sem o dinheiro a gente não é nada. Não, é o contrário. Sem Deus é que nós não somos nada. E Mateus entendeu isso porque a vida dele ia mudar da água para o vinho. Ele ia viver, mas a partir daquele momento não mais aquele conforto, aquela situação que ele via. Ele ia viver na dependência de Jesus. Porque aqueles que seguiam a Jesus naquela época viviam extremamente dependentes de Jesus. Não era do emprego, não era extremamente da obra. E a pessoa viver da obra não é fácil. Ela tem que aprender a pedir. Ela tem que aprender a se humilhar. Ela tem que aprender a passar momentos de escassez. E Paulo, ele fala a respeito disso também numa das suas cartas. Ele fala, eu aprendi a pedir, eu aprendi a viver tanto no momento difícil quanto no momento bom, tanto a ter como no ter. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu quebrei os meus orgulhos, eu quebrei tudo. Hoje, se eu precisar pedir o irmão, eu sei pedir. E quantas vezes nós temos essa dificuldade por orgulho besta. A gente não sabe voltar os olhos para o irmão que está caminhando com a gente, que é irmão em Cristo, e falar, ô irmão, estou precisando de uma força, de um dinheiro, estou precisando desabafar, estou precisando. A gente tem dificuldades para pedir ajuda, para se expor à nossa necessidade. A gente tem dificuldade. E uma coisa que às vezes a gente não tem muita dificuldade foi pedir oração. Mas às vezes quando se trata de falar o porquê da oração, a gente ainda tem uma certa dificuldade. Mas nós temos que viver realmente como família. Sabemos que estamos aqui para ajudarmos e amarmos e cuidarmos uns dos outros. Amém. Né? Esse é o primeiro princípio do evangelismo. Por que eu estou falando? Porque as mensagens que Deus está me dando, e eu acredito que vai me dar até o final do mês, aí, são voltadas ao evangelismo. Mas eu não evangelizo sozinho, eu não caminho sozinho, eu não faço a obra sem você, e você não faz sem mim. Amém. Hoje foi complicado lá na sopa, só eu e minha irmã Ludmila. Mas Deus deu graça. Muita gente deixa de fazer a obra, por quê? Por condições. E esquece que Deus está no controle de tudo. Esquece que Deus... Outro dia eu liguei desesperado para o Eugênio. Eugênio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eugênio, tudo. E o Eugênio falou assim, não, nós damos um jeito de pá. Mas eu tô... Aí acabou que na hora que eu estava saindo, e meu irmão também agarrou no horário, eu fui correr, peguei a caminhonete, pus os negócios e falei, ó Érico, vai só nós dois mesmo. Chegar lá, nós se vira. Deus está no controle. Mas eu não posso deixar de ir. Porque no dia eu tinha célula, né? Eu falei, eu tenho que ir, tem que ser agora, não posso ficar esperando meu irmão. Peguei e fui. Aí no caminho já encontro com o Eugênio já pega a Conceição, já pega o Cristo, já vai para lá também. Aí daí a pouco meu irmão chega lá um pouco mais tarde, mais cedo. E a obra foi feito rápido, foi feito. Até falei que eu admirei de quão rápido que foi nesse dia. Então, às vezes, nós precisamos entender que quando Deus está no controle, como foi pregado lá domingo, Ele já preparou a situação, Ele não vai preparar não, já está preparado. E quantas vezes nós esquecemos disso, que a coisa já está feita, que basta a gente ir sob a direção, que a coisa já está feita. E nós nos amedrontamos, Então, voltando para o texto, Mateus, eu acho que ele foi tão atraído pelo poder, né, daquele chamado, porque eu acredito que ele, assim como nós, seres humanos, nós, por mais que a gente entende que Deus tem muitas coisas preparadas para nós ainda temos o lado Tomé, de querer ver para crer, nós ainda temos esse lado, será que vai dar certo? Como que vai ser? A gente tem isso. Mas Mateus arriscou todas as suas fichas, ele se jogou. Ele não quis saber se ia acabar o conforto, se ia acabar a vida boa, ele se jogou. E no evangelismo tem que ser assim, nós também temos que nos jogar.
temos que aprender a largar as coisas que aparentemente nos traz conforto, nos traz acômodo, né? Tipo assim, muitas das vezes eu fico imaginando esses caras aí que são chamados para fazer missões, missionários que vão para países extremamente pobres, lugares extremamente difíceis, cultura diferente, língua diferente, sem muito dinheiro, sem muita condição. A pessoa tinha família, tinha tudo aqui, largar tudo para ir fazer algo que é a vontade de Deus e não a vontade soberana dele. Não é aquilo que de repente ele queria, mas ele foi chamado para aquilo e ele respeitou o chamado de Deus e ele foi. Eu acho isso muito sobrenatural, difícil de explicar e entender. Mas olhando para essas pessoas eu vejo que o que a gente faz é muito pouco. A gente poderia fazer mais. Mas para a gente fazer mais nós temos que abandonar um pouco a nossa vontade. E indo diante desse texto, indo à frente desse texto, outra coisa, outro ensino fundamental que ele traz nesse texto, que eu acho também muito importante, é que Jesus não estava preocupado com aqueles que estavam caminhando com ele, porque aqueles já estavam sendo limpos pelas obras, pela palavra, pelos ensinamentos. Jesus estava preocupado com os necessitados, com os doentes. E o texto vai falar que e aconteceu que eles, estando sentados à mesa, chegaram juntos publicanos e pecadores, sentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. E isso era extremamente visto como uma coisa errada diante dos olhos dos religiosos. Naquela época, um pecador, uma pessoa que não presta, que não vale nada, está à mesa ali com homens de Deus, com pessoas religiosas, era extremamente errado. Nós sabemos, quem estuda a Bíblia sabe, que era uma cultura, era uma doutrina que estava instalada naquele povo judeu, naqueles povos ali, que eles desprezavam, desfaziam extremamente dos que estavam andando de qualquer forma, ou os que estavam perdidos no seu próprio entendimento, cegos espiritualmente, estavam à mercê da sua vontade própria. Eram extremamente, o povo preconceituoso em relação a essas pessoas. E hoje esse preconceito ainda existe, infelizmente, em muitos ambientes, vamos dizer, espirituais, em muitos ambientes que o povo se diz povo de Deus, A gente vê aí alguns brincadeiras, alguns vídeos que as pessoas fizeram de mendigos entrando dentro da igreja disfarçados para ver a reação daquele povo, e houve muita vergonha até as pessoas descobrirem que aquilo ali era uma montagem, que aquilo ali era um teatro, até mesmo para saber como seria a reação daqueles religiosos, daqueles que estavam ali dentro da casa de Deus. E por que foi feito isso? Porque, acredito eu, a máscara tem que cair. A máscara de muitos que vivem na aparência, que se dizem pessoas de Deus, essa máscara tem que cair. Porque eu não posso me dizer pessoa de Deus, eu tenho que ser pessoa de Deus. Então o que vai me mostrar se eu sou não é as minhas atitudes, é o meu modo de enxergar o meu próximo, é o meu modo de amar, de ter ódio de misericórdia. É igual quando eu pego algum passageiro que eu vou comentar em relação ao trabalho, a pessoa fala, fica alimentando vagabundo, ladrão. Eu tô careca de saber que ali, e eu já encontrei com vários. O Léo mesmo é testemunha aí que tá lá na sopa com a gente, tinha muito tempo lá, ele viu lá muitas pessoas chegando lá, me cumprimentando, pessoas que eu convivi, que eu sei que realmente é ladrão, é traficante, é bandido, é assassino. Eu sei que são pessoas extremamente, pecadoras. Mas eu não estou ali para fazer a minha vontade, eu estou ali para fazer a vontade do Senhor, eu não estou ali para julgar, eu não estou ali para apontar dedo, eu não estou ali para olhar quem é preto, quem é branco, quem é gordo, quem é rico, quem é pobre, quem é sujo. Não, eu estou ali simplesmente para fazer a vontade de Deus. Seja qual for, que chegar ali engravatado ou todo sujo, igual já chegou pessoas ali suja, infelizmente fedendo assim de uma forma que você não consegue ficar perto. Uma coisa deplorável assim,
né? E você trata da mesma forma, você lidar da mesma forma. Não é fácil, mas é assim que tem que ser. Nós temos que quebrar essa visão que a humanidade tem, que a humanidade carrega, né? De preconceito, de fazer separação, acepção de pessoas. Então Jesus ele começa a quebrar ali o protocolo daquele povo, como ele quebrou em várias outras mensagens, em vários outros ensinamentos. Ele quebra mostrando que ele veio foi para o doente, para o pecador, para o miserável, para aquele que é sujo, que é imundo, por aquele que está cego espiritualmente, que está aprisionado, está cativo. A gente vê ali nas ruas, vocês viram que de lá a pessoa extremamente cativa do espírito, extremamente cativa. E a partir do momento que ela começa a se deparar com a adoração, com as coisas de Deus, aquela cadeia vai sendo desmoronada, vai sendo quebrada. E as lágrimas correm naqueles rostos, aí entra a presença de Deus e tudo muda. Tudo muda. Aí a minha e a sua responsabilidade de ir até esse doente e de levar até ele o que tem poder de curar, o que tem poder de restaurar, o que tem poder de renovar. Isso que Jesus estava ensinando. Porque acredito eu que assim como aqueles pecadores ali, o próprio Mateus era alvo daquela crítica. Porque também era um aproveitador. Era um que cobrava impostos e que de alguma forma era mal visto. E aí entra o detalhe, muitas das vezes a gente tem a visão, né, muito errada, porque às vezes aquele que está ali todo sujo, aparentemente ele é pior do que aquele que está de gravata. Mas às vezes o coração daquele que está todo sujo é muito mais limpo, é muito mais puro do aquele que está sobre um terno e uma gravata impecável. E aparentemente olhando, se a gente for olhar com a nossa natureza humana, nós vamos entender o quê? Que aquele sujo, ele vale menos do que aquele engravatado. Essa é a aparência natural, mundana das coisas. Se chegar um cara ali agora e bater na porta engravatado, você não vai receber da mesma forma que chegar um cara ali com um saco de reciclagem nas costas. Você não vai receber, não adianta a gente ser hipócrita de falar assim, não, eu não faço acepção de pessoas, é a mesma coisa. Mas a nossa natureza humana, ela é extremamente preconceituosa e vive por aparência. Quando Samuel foi lá ungir Davi, o que o Senhor falou com ele? Não olha a aparência, porque eu olho para o coração. Então essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos do evangelismo. Não ir atrás daquele que aparentemente, aos nossos olhos, é que vai valer a pena, é que vai dar certo. Porque no evangelismo a gente tem muito de olhar a aparência. Às vezes a gente olha para a pessoa extremamente perturbada, você fala assim, ah não, isso aí não tem jeito, isso aí eu vou perder meu tempo. Será que nós temos essa concepção? Será que nós sabemos a fundo qual é o propósito de Deus? Para Deus falar que Ele escolhe as coisas loucas mesmo, um perturbado, louco. Vou dar um testemunho para os irmãos que vocês vão... É algo muito forte que aconteceu comigo. E eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Eu cheguei numa determinada cela uma vez, eu estava começando a voltar, eu estava desviado da palavra lá dentro por um tempo, eu estava começando a voltar para a palavra, e aí quando eu comecei a firmar na palavra, eu estava num lugar bacana, um lugar onde assim, em termos onde que era eu e mais um só na cela, tinha uma televisão, a gente ficava à vontade, a cela limpinha, não tinha aquele tumulto de muita gente.
Aí, de repente eu comecei a buscar a Deus, voltar para a presença de Deus. O que acontece? Canto o meu bonde, né? Eles falam bonde, não é uma transferência, para mim para outro pavilhão. Ou seja, eu ia regredir, eu ia para um lugar extremamente complicado, que era um coletivo, onde tinha mais de 15 pessoas dentro de uma cela, dormia apertado, banheiro totalmente diferente, tudo totalmente pior do que onde que eu estava, muito pior do onde que eu estava. Eu podia questionar Deus e falar assim, mas que é isso agora? Eu estava tão tranquilo lá, agora que eu começo a buscar o Senhor, que eu começo a voltar para a sua palavra, o Senhor me manda para aquele inferno lá, não estou entendendo o Senhor não. Ué. E aí eu chego lá, o primeiro dia, e por incrível que pareça, quando eu fui, foi eu e o pastor, que era o pastor do pavilhão que eu estava nessa época. Foi nós dois para lá. Eu falei, não, pastor, eu tenho tempo que eu podia ir, mas o senhor e comigo tem algo estranho aí, né? E fomos para lá. Aí chegamos nessa cela, no primeiro dia eu fiquei horrorizado. Deus levanta um pé, pensa num cara louco, louco, 10 vezes louco. Primeira coisa que ele fez, ele desceu as calças, bem sentou no meu colo, começou a fazer gracinha, sem roupa mesmo, sentando no meu colo, querendo fazer gracinha comigo. E aí nós começamos a falar, para, não fica fazendo isso não, irmão, fica em paz aí, tudo começamos a falar a linguagem de Deus, porque Deus tem uma linguagem diferente. As pessoas que buscam a Deus passam a falar diferente. Fala em paz, fala, né, em misericórdia, em amor, que é totalmente diferente das coisas que o mundo profetiza, porque o mundo fala, que o mundo, né, profere. E aí eles começaram a ver na cela que a gente, aí o pastor se apresentou, falou, não, eu sou pastor, estava fazendo a obra no pavilhão 2, e a gente veio para cá, não estou entendendo porquê, mas vou fazer um corte para me voltar. Falei, não, e eu também estava desviado, estou voltando para Deus e vim cair aqui agora e tudo. E os caras fazendo gracinha, brincando com a gente assim, tá, esse cara louco, desceu a calça. Depois ele foi lá na privada, tomando água da privada. Acho que Deus queria me mostrar a loucura do cara. Olha o cara que eu estou pondo no seu caminho. E aí, com o passar dos dias, passou 3 dias, o pastor voltou para o pavilhão dele e eu continuei lá. E aí nós estávamos falando, nesses 3 dias, nós falamos muito de Deus lá dentro. E a cela extremamente corrompida de coisas do mundo mesmo e aquele lugar tenebroso mesmo. Mas eu ainda estava preso a muitas coisas, eu não tinha voltado 100% à presença de Deus. Eu ainda estava voltando para a presença de Deus, ainda estava usando droga, ainda estava fazendo muita coisa que... Mas eu estava pelo menos dando ouvido à palavra. Estava buscando ir aos cultos, mesmo sujo. Eu sabia que quem ia me limpar era Deus, a misericórdia dele. Uhum. E aí esse cara, que é extremamente louco, ele começa a sentir o desejo de buscar Deus, porque ele era sapatinho de fogo quando ele estava na rua. Ele se desviou e ele foi cair lá dentro. E esse cara me chama para um propósito. Esse cara era conhecedor da palavra. Glória a Deus. Imagina, esse cara me chama para um propósito. E esse cara fala assim comigo, ô irmão, vamos fazer um propósito eu e você de jejum, oração. Nós vamos ser aqui Paulo e Silas. Cadeias vão cair nesse lugar. E começou a falar. Eu falei, irmão, amém. Tô junto, vamos. Estou precisando disso, de força, de ânimo. Olha quem que Deus usou para me evangelizar naquele lugar. Poderia ser o pastor que estava do meu lado, mas o pastor foi. Quem ficou ali foi um doido, um louco que Deus pôs no meu caminho. Deus é Deus. E aí, esse cara me chama para o propósito, eu entro com ele no propósito. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. No 3º dia de propósito, esse cara perde a cabeça comigo, quase que nós matamos um ao outro dentro da cela. Por causa de um biscoito, esse cara queria arrumar problema com o cara, porque ele se sentiu ofendido, que o cara ofereceu o biscoito para todo mundo, não ofereceu para ele. E ele ficou ofendido, ele ficou bravo, esbravejando, ele queria brigar com o cara. Eu entrei no meio e falei, rapaz, nós estamos num propósito. E ele já veio pro meu lado, igual um leão pro meu lado. Falei, você quer brigar comigo? Nós vamos brigar, mas
Você lembra que você está no propósito. Não quero deixar você brigar, perder a cabeça por causa de biscoito. Não, biscoito tem muito ali, como biscoito. Não, eu sei que tem muito, mas eu queria o dele. Eu queria o dele, porque ele ofereceu para todo mundo, não ofereceu para mim. É a raiz de rejeição. Justamente, tinha algo ali que precisava ser trabalhado nele. E aí, com muito custo, ele batendo boca com ele ali, quase um peitando o outro, e quase nós fervendo na porrada. Aí eles vêm tirar o pessoal pro banho de sol. E aí, na hora que eles vêm tirar o pessoal pro banho de sol, vem mais ou menos na faixa de uns 10 agentes assim. Nesses 10 agentes, um deles foi falar com ele alguma coisa, ele perdeu a cabeça e já xingou a gente de tudo quanto é nome. Um agente, você pode arrumar suas coisas então que você vai para a escura, que é uma cela de castigo. Você vai para a escura. E ele, que eu vou mesmo, e começou a xingar tudo quanto é palavrão. Não dá nada para mim não, que ele era 22 por aí, gente. Louco mesmo. E aí naquela hora eu senti no coração, eu falei, o inimigo está tentando derrubar e quebrar o nosso propósito, tudo quanto é jeito. Na hora eu pulei na frente daquela cela e falei com o guarda assim, ô Senhor, em nome de Jesus, eu me recordo como se fosse agora, gente. Ele estava tirando a corrente assim para soltar, para abrir a cela. Na hora que eu falei, em nome de Jesus, esse cara deu um pulo de 1,5 metro para trás, assim, ó. Ele já tinha chamado o reforço para entrar dentro da cela e tirar o cara, porque o cara não ia sair de qualquer forma. E na hora esse cara deu um pulo para trás, assim, ele arrependeu, não sei o que aconteceu, que ele foi embora, não tirou ninguém para ir para o banho de sol, mas ele foi embora e não levou o cara para o castigo, ele não voltou lá mais, pelo poder do nome de Jesus. Eu fiquei sem entender. É Deus. Só que eu falei com ele, por favor, Senhor, em nome de Jesus, ele pulou para trás, assim, ó. Aleluia. Isso nunca mais vai sair da minha memória. Glória a Deus. E esse cara foi embora. E aí eu começamos a discutir, debater. Falou, rapaz, eles me chamavam de Ceará lá na época. Ô Ceará, não quero ideia com você não, velho. Eu vou fumar um baseado ali. E começou a chamar a faxina para buscar uma droga para ele. A faxina foi e buscou. Falei com ele, você pode até quebrar o pacto que Deus usou para me chamar através da sua vida, mas eu não vou quebrar. Eu sei que tem algo de Deus aí dentro desse propósito, eu vou até o fim, mesmo que você quebre. Ele não conversou, foi lá, fez uso da droga dele, e eu continuei no propósito. Como muitos sabem aqui, eu era uma pessoa que eu não comia, eu não dormia, eu não fazia nada sem a miserável da maconha. E a partir desse propósito que Deus me libertou. Aleluia. Eu fui parar no hospital, eu fiquei 4 dias sem comer, eu fiquei ruim, voltei, na hora que eu voltei liberto dessa maldita droga, porque foi anos e anos de prisão. Amém. Na minha vida, de cadeia, eu era cativo por causa dessa droga. E muitos iam falando, maconha não faz mal, maconha não... Eu era extremamente, a gente veio falar, noiado de crack, eu era extremamente noiado pela maconha. E Deus me livrou através desse louco, desse doente, dessa pessoa que aparentemente jamais seria um portador da bênção de Deus na minha vida. Se eu fosse olhar aquele homem pelo que ele era, pelo que ele me apresentou de começo, eu jamais ia entender que através dele Deus ia me dar a libertação daquilo que tanto me destruiu por muito e muito tempo. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque às vezes nós não vamos entender quem que Deus pode usar através da graça e misericórdia dele. Às vezes nós vamos estar saindo para evangelizar e nós é que vamos receber através da boca de uma pessoa daquela que aparentemente nós não damos nada. Nós não valorizamos e nós olhamos como, de repente, uma coisa qualquer. O Léo testemunha quantas pessoas ali na sopa já edificaram as nossas vidas. Com poucas palavras, com poucas atitudes. A gente saindo para abençoar, era nós que éramos abençoados. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, né, Léo? Várias vezes. Então, a mensagem de hoje que está mostrando para a gente, voltando para o texto,
que Jesus ele enxerga o que nós não enxergamos e que nós temos que buscar enxergar como ele enxerga. Não olhar para a aparência, mas olhar para o coração, olhar para as oportunidades, discernir bem aquilo que está acontecendo no momento. Que isso era a vontade de Jesus aqui naquela casa, que aqueles homens viessem discernir bem. E aí ele vai fechar o texto falando aprendei, porque vocês estão precisando aprender. Vocês se dizem sábios, cultos, religiosos, vocês estão dentro do templo todo dia, estudando as leis, mas vocês não entenderam nada do que eu quero. Vocês sacrificam, vocês ficam fazendo sacrifícios de louvor, fazendo isso, fazendo aquilo, sacrificando, jejuando, porque naquela época havia muita coisa de se expor dentro do seu sacrifício, né? Jesus até fala em relação a isso, né, que não era para as pessoas ficar falando, ficar se orgulhando, ficar se exaltando porque estavam se sacrificando ao Senhor, né? Jesus ele traz ensinamentos de alguma forma exortando o modo que eles se achavam melhor por se sacrificarem, por fazerem as coisas, né, nas praças, oravam repetidas vezes, gritavam, né? Então Jesus ele mostra que eles estavam precisando aprender o que realmente agradava a Deus. Ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Se nós, irmãos, não aprendermos a importância da misericórdia, nós nunca vamos ser evangelistas de excelência. Nós podemos até evangelizar, nós podemos até levar a palavra, mas se não houver no nosso coração, no nosso interior, no nosso espírito, a virtude da misericórdia, nós jamais vamos romper. Se nós olharmos para aquele bêbado, para aquele drogado, para aquele homossexual, para aquela pessoa ali que aparentemente não tem jeito, e nós não olharmos com olhar de oportunidade, que Deus muda, que Deus é o Deus do impossível, que assim como eu e você um dia mudamos, essa pessoa também pode mudar, nós não vamos fazer a nossa, nós não vamos fazer a vontade do Senhor, nós vamos fazer a nossa, nós vamos estar fazendo a nossa. Então o texto é pequeno, mas o texto muito importante. Nós começamos a falar aqui de renúncia. Evangelismo tem que caminhar junto com renúncia, com a boa escolha, por renunciar realmente o que é prazeroso para nós. Aquela vida poderia ser prazerosa para Mateus, mas ele decidiu renunciar. Nós temos que renunciar. Não tem lugar para fazer a obra e para fazer a nossa vontade ao mesmo tempo. Não tem lugar. Ou é a vontade de Deus ou é a nossa vontade. Esse dia me bateu uma vontade, irmão, vocês não têm ideia. Eu vou confessar para os irmãos, me bateu uma vontade imensa de ir num local, determinado local que teve uma festa. Eles falam como se fosse um encontro ali, vamos supor, da velha guarda, né? Dos pessoal que gostava de dançar, da minha época, que eu era uma pessoa que eu adorava, era uma paixão que eu tinha, né? Era discoteca, dançar e tudo. Quem viveu na minha época, na época dos anos 90, sabe o quanto era, né? E aí, esse dia teve um encontro no São Francisco, ali num determinado lugar, eu vi pelo telefone, que ia ter esse encontro desses pessoal mais antigo, que vai ali, dança, curte, relembra os velhos momentos, e bateu uma vontade imensa. Não foi pequena, não, mas imensa, de ir lá, de rever os amigos, de até mesmo mostrar que hoje eu sou um homem de Deus, que hoje eu sou livre daquela criminalidade, daquele estado deplorável que eu vivia, né? Mas na hora Deus me deu uma palavra, foge daquela mocidade, foge daquelas coisas da mocidade. Olha para você ver como é que Deus cuida. Foge daquela, sabe? Daquelas paixões da mocidade. Ou seja, o que Deus me falou nesse dia? Ali você pode se deixar levar pela sua vontade. Ali você pode deixar a sua vontade ser maior que a minha. E nós vamos ser
confrontados e tentados sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós vamos ser confrontados, mas a gente tem que estar sempre atento à palavra, como foi pregado lá domingo, sempre atento à direção da palavra. Quem que está no barco? A nossa vontade ou a palavra? Ou Jesus? Temos que estar atentos a isso. Amém. Porque às vezes parece uma coisa simples, parecia, não, vou lá, não vou fazer nada de errado, não vou usar droga, não vou fazer nada de errado, vou lá, vou trocar ideia com o pessoal, de repente dar uma balançadinha no esqueleto lá, e, né, relembrar os velhos momentos, não tem nada demais, não tem nada demais, gente, eu ainda sou crente. E ainda olhando o lado espiritual, ainda vou dar um testemunho, você tá muito bem, você tá feliz. Ainda vou dar um testemunho, mas ali morava um perigo. Qual que era o perigo? A minha vontade de sobressair, a minha vontade de começar a ser maior do que a vontade de Deus. A vontade de Deus existe renúncia, ela existe largar os nossos desejos, as nossas paixões. O evangelismo, ele vai confrontar eu e você. O evangelismo vai falar assim, ó, hoje tem um churrascão de picanha, mas também tem o evangelismo, mas também tem a obra. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a minha escolha? O que tiver mais alimentado. Não é mesmo? Qual o leão que nós estamos mais alimentando, né? O espírito. Né? Então que essa palavra ela esteja, né, nos despertando nessa noite. Amém. Para que a nossa vontade, como eu comecei aqui dando testemunho do Eric, o Eric perdeu muito pela vontade dele. Agora ele mandou na mensagem aqui, estou dando a volta por cima. Aí eu vou mandar para ele uma resposta, assim, a volta por cima, ela vai ser completa quando a sua vontade for menor do que a vontade de Deus. Quando o seu propósito for menor do que os propósitos de Deus sobre a sua vida. Quando a vontade de Deus for maior e os propósitos de Deus for maior, aí sim você vai estar dando a volta por cima. Aí sim as coisas vão começar a fluir na sua vida. Mas enquanto a sua vontade, os seus propósitos forem maior, é dar murro em ponta de faca. Volta para baixo. É fazer como aquele povo no deserto, é rodear o deserto. É rodear o deserto. O propósito de Deus era aquele povo rodear o deserto? Não, era atravessar em linha reta. E eles ficou rodando, né, pastor? Porque a vontade deles estava reinando sobre eles. Parece que 40 anos era poucos dias para atravessar, que o senhor falou? Aqui o pessoal devia. Ali era 11 dias. Era para atravessar em 40 dias, ficar 40 anos. É 600 quilômetros que dá do Egito, né, até Israel, porque Israel está no sudeste da Ásia, ali pertinho do Egito já. Então, a nossa vontade, ela estraga, irmãos. Ela estraga. Vamos estar atentos à nossa vontade, porque a nossa vontade ela vai querer nos tirar do evangelismo, do propósito. A nossa vontade, a nossa visão também, a outra coisa é a nossa visão. A visão humana, ela vai tirar a gente da visão espiritual. Então vamos olhar com um olhar de misericórdia, não vamos olhar, não tem jeito, é difícil, esse aí está perdido. É esse que Deus quer. É esse que Deus quer. Eu dei para vocês aqui um testemunho que nunca mais vai sair da minha memória. Eu vou levar esse testemunho por onde eu passar. Deus pôs um louco para me libertar daquilo que mais me prendia. Não foi ele que libertou, mas ele foi usado. Deus usou a boca dele para me chamar para aquele jejum. E através daquele propósito eu nunca mais usei essa maldita droga, nunca mais tive vontade. Essa vontade foi liberta da minha vida. Amém. Então vale a pena a gente acreditar naqueles que o mundo não acredita. Aqueles que até os nossos olhos, muitas das vezes, não acreditam. Vale a pena acreditar. Nós vamos encontrar muitos desses pelo caminho aí do evangelismo. Muitas famílias que nós vamos às vezes visitar, entrar na casa e falar assim, eu não volto aqui não. Não, isso aqui não tem jeito não. Tem, igreja. Tem, se Deus está te pondo ali, se Deus está te plantando ali, tem propósito para isso. Amém? As palmas engrandecem a palavra do Senhor.